Salve todo mundo aí que tá vendo essa brincadeira aqui. Nós vamos fazer uma palhinha aqui sobre pirâmides. Tá? Uma palhinha resumida para você ter uma ideia dessa famosa figura milenar, pirâmide. Então é o seguinte, pirâmide, algumas características. Ela só tem uma base. O prisma, que é um outro poliedro, a pirâmide também é um poliedro, ele tem duas bases. A pirâmide tem uma. Então, ó, isso aqui é uma pirâmide de base hexagonal. Aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Então ela tem uma base, essa é uma característica dela. O nome da pirâmide depende do nome da base. Essa pirâmide aqui chama-se pirâmide hexagonal. Isso aqui chama-se pirâmide pentagonal. Se a base for um quadrilátero, pirâmide quadrangular. Se a base for um triângulo, pirâmide triangular. E assim por diante. Então a pirâmide tem uma base, só uma, que vai influenciar no nome da pirâmide. Tá bom. Paralelamente à base, você tem um ponto, que a gente chama de vértice da pirâmide. Quando esse ponto está na direção do centro, pirâmide reta. Caso contrário, pirâmide oblíqua. Tá? Pirâmide oblíqua. Certo? Pirâmide regular é quando tem a base regular, lados e ângulos congruentes. Tá? Para efeito de cálculo, o que vai interessar para a gente? Pirâmide reta. Tá? No mundo real, eu tenho muito mais exemplos de pirâmide reta. Então, pirâmide reta está aqui, o vértice aqui no centro da base. Tá? Muito bem. Ela sendo um poliedro, vale a relação de Euler. Quantidade de vértice mais a quantidade de face menos a quantidade de aresta sempre dá 2. Por exemplo, aqui, quantos vértices? 6 mais 1, 7. Certo? 6 aqui mais 1. Quantas faces? 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. Tá? Quantas arestas? 12. 14 menos 12 dá 2. Tá? Lateral da pirâmide sempre é formada por triângulos. Sempre. No caso da pirâmide reta irregular, tá? Vai ser interessante aqui um tal de Pitágoras. Vamos ver adiante aqui. Então aqui eu tenho uma pirâmide regular, reta. A base é um quadrado e ela é reta. Tá? O vértice está aqui na direção do centro da base. Essa distância aqui é a altura. Nesse caso particular da pirâmide aqui quadrangular, esse carinha aqui, chamado apótema da base, ele vale metade aqui da aresta da base. Tá? Então toda pirâmide regular reta vai ter esse personagem aqui, que vai do centro até o ponto médio da aresta da base. Esse carinha chama-se apótema da base. E esse cara aqui, que é a altura do triângulo lateral, chama-se apótema lateral. E aqui, o famoso Pitágoras. Tá? Quadrado mais quadrado igual a quadrado. Tá aqui. Certão? A área total da pirâmide, ela tem uma base e tem a lateral, que são os triângulos. Então, a área total é fácil concluir que é a área da base mais a área lateral. O volume da pirâmide, eu preciso de 3 pirâmides para formar um prisma de mesma base, mesma altura. Tá? Isso aí se demonstra, não é alvo dessa palhinha nossa, mas demonstra-se, tá? Então, que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura. É 1/3 do volume de um prisma, de mesma base e mesma altura. Certão, galera? Ah? Então, são os personagens que a gente tem numa pirâmide. Aresta lateral, aresta base,
Apótema lateral, toda pirâmide reta regular vai ter. Apótema da base, idem. E altura. Tá? E Pitágoras aqui presente. Tá? Se mudar a base, gataiada, que for um hexágono, ou um pentágono, ou um triângulo equilátero, tá? Aí muda um pouco o cenário aqui, né? Para o apótema da base. Ah, mas segue o Pitágoras. Bom, então essas são as características resumidas de uma pirâmide. Muito bem. Agora a gente vai aqui. Então, reforçar novamente que só tem uma base, que a lateral é sempre formada por triângulos, tá? Que o nome da pirâmide depende da base, que a distância do vértice até a base é a altura. Ah, quando a pirâmide for regular reta, vale Pitágoras, esse Pitágoras aqui. Vale o Euler para qualquer pirâmide. Para qualquer pirâmide, área total, área da base mais área lateral e o volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Ou área da base vezes a altura por 3. E aqui, para a gente fechar com chave de prata isso, um problema de aplicação. Um exercício, né? Então tem aqui uma questão, um problema de aplicação, fala de um assunto da minha vida. É um telhado que tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada. Aquelas casas que tem 4 planos de água, principalmente as casas mais antigas, muito comum. Então aqui está o desenho da superfície lateral da casa, que é a superfície lateral de uma pirâmide quadrangular. Muito bem. O lado da base é 8, a altura da pirâmide, o H, é 3, e eu preciso cobrir essa superfície lateral com telhado, que são vendidos em lotes. Cada lote cobre 1 metro quadrado. Então, x metro quadrado, x lote. Supondo que eu vou comprar 10 lotes a mais para telha desperdiçada, né? Sempre há um desperdício. Então, eu vou comprar 10 lotes a mais. Emenda, quebra de telha, etc. Calcule o número mínimo de lotes de telha a ser comprada. Bom, primeiro aqui, gataiada, vamos anotar os dados. Esse M, que é o apótema da base, ele vale 4, metade da aresta da base. A altura foi dada no problema, 3. E eu vou precisar, para calcular a lateral, desse P, que é o apótema lateral, que é a altura do triângulo aqui, tá? A superfície triangular. Pitágoras vai me dar uma força nisso. Quadrado mais quadrado igual a quadrado, tá aqui. O H é 3, o M é 4. Triângulo famoso, 3, 4, 5. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada, 25, 5. Então, esse P aqui vale 5. Vamos lá. Calcular a área lateral, que é 4 vezes a área de um triângulo. São 4 triângulos congruentes. 4 vezes. A área do triângulo, como é sabido, é base do triângulo, que é 8. Altura do triângulo, não vai confundir a altura do triângulo com a altura da pirâmide. A altura do triângulo, que é 5 por 2. 4 por 2 é 2, 2 vezes 5. 10, 10 vezes 8, 80 metros quadrados. Então, 80 lotes de telha, mais 10 que eu vou comprar, por causa do desperdício, eu vou precisar de 90 lotes de telha. E a resposta do problema está aqui resolvido. É isso, gataiada. A gente se encontra por aí. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Aquele abraço.